Olá, meus amigos! Hoje eu quero trazer um texto bíblico que toca muito no meu coração, porque os personagens ali, eles não ficaram dando desculpas, eles fizeram aquilo que eles tinham em suas mãos fazer. E isso é muito interessante, isso toca muito no meu coração. Vamos para Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, e eu quero trazer vocês para Atos capítulo 3. Logo quando houve, depois do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo nos fiéis, a igreja estava começando a ter a sua vida de comunhão como igreja, todas as pessoas serviam a Deus e começava a ter aquilo que é a igreja mesmo. E olha só, logo depois do Pentecostes, no capítulo 3, o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Que templo é esse? É o templo que ficava no centro de Jerusalém, chamado nos tempos de Jesus de o Templo de Herodes, o Templo dos Judeus. Ali Cristo ensinava, ali Cristo, sempre que ele estava em Jerusalém, ele ia até lá. E os primeiros cristãos iam até o templo para orar. Era um lugar de oração daquela época, né? E olha como continua o texto. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Bom, ali o templo tinha várias portas, e essa porta formosa, hoje em dia, não tem mais como saber exato onde era a sua localização no templo, porque Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, não é possível exato saber a exata localização, mas essa porta tinha esse nome porque ela era muito bonita, muito bem trabalhada, e apesar de ser um lugar bonito, a cena ali não era bonita, porque ali colocavam aquele homem para mendigar, para pedir esmolas. E vocês vejam que como ele era enfermo das suas pernas, não é como hoje em dia que a pessoa tem condições de ter uma pensão ou os familiares ajudam. Nos tempos bíblicos, quando as pessoas tinham essas deficiências, se a família não sustentasse, não restava outra opção a não ser pedir esmolas. E olha só como continua o texto. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Claro, ele era colocado naquele lugar que tinha grande movimentação. O templo em Jerusalém era muito movimentado. E quando Pedro e João disseram, olha aqui para nós, lógico, ele olhou porque ele tinha expectativa de receber a esmola. A expectativa era dentro do comum, dentro da curva. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus usou o apóstolo Pedro e ali ele fez algo fora da curva, fora dos padrões. Olha só, verso 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E olhem só o que aconteceu. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, todo mundo olhou, olha lá, o mendigo da porta Formosa, está caminhando. E o texto continua em Atos dos Apóstolos. Depois a palavra do Senhor nos revela que ele tinha até mais de 40 anos, era um homem muito conhecido ali em Jerusalém. Mas olha só, vocês repararam no que o apóstolo Pedro disse para ele? Não tenho prata nem ouro, ou seja, eu não vou te dar esmola, não tenho dinheiro. Mas o que tenho, isso eu te dou. Esse é o cerne desse texto. O que o apóstolo Pedro tinha? Ele tinha recém-vivido Pentecostes, ele estava cheio do Espírito Santo, ele tem Jesus para dar. Então, o que eu tenho, isso te dou. E é essa a reflexão que eu quero fazer com esse vídeo. O que nós temos em nossas mãos? O que nós temos para quem precisa, para quem está à nossa volta? Olhe para a sua vida. O que você tem para doar? Isso em todas as áreas. Podemos abrir um leque gigantesco. Jesus,
estava ali, muito presente, o seu Espírito Santo transbordando na igreja primitiva. Pedro e João tinham a presença de Cristo nas suas vidas, e os milagres que Cristo operou no seu ministério continuaram transbordando na igreja primitiva e continuam até hoje. E creia nisso, querido. Então, nós podemos crer que a obra do Senhor não parou nesta terra. Cristo voltou para o Pai, o Espírito Santo está com os seus aqui na terra e Deus continua fazendo a sua obra apesar de nós, apesar dos nossos flagelos humanos. Mas o que eu quero dizer? O que nós temos para doar? Se nós temos Jesus, de uma forma ou de outra, nós podemos sim ajudar o próximo. Isso é que me sacode por dentro. O que eu tenho, eu dou. Ninguém pode dar o que não tem. Essa é uma frase muito batida, muito falada, mas é verdade. Ninguém pode dar o que não tem. O que nós temos nas nossas vidas? Lembre da palavra do Senhor que fala que a árvore má não pode dar bons frutos, mas a árvore boa, essa sim, dá bons frutos. Que Cristo esteja presente nas nossas vidas, para que nós possamos dar cura através das nossas palavras, da nossa vida. Às vezes não é uma cura física, mas às vezes a nossa vida pode ser terapêutica para todos aqueles que nos cercam. Então vamos fazer juntos essa autoanálise. Eu não tenho prata nem ouro. O que eu tenho, isso eu dou. Queridos, até o próximo vídeo!